RP Notícia. Apoio Cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Promoção Cerezer. Saiba mais em promoçãocerezer.com.br. Olá, está no ar o RP Notícia. Hoje é terça-feira, 8 de dezembro. E nesta edição você vai ver um número alarmante. Jundiaí registra 10 vezes mais casos de dengue neste ano que em 2014. Em Várzea Paulista, o mosquito também preocupa e ações de casa em casa são intensificadas. Alunos da Escola Eloy de Miranda Chaves, na Vila Aparecida, em Jundiaí, não têm data para desocupar o local. E ainda, multa para quem estaciona em local exclusivo de idosos ou portadores de necessidades especiais passa a ser considerada grave a partir do próximo mês. Isso e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. A gente começa o RP Notícia desta terça-feira com um número alarmante. Jundiaí tem 10 vezes mais casos de dengue em 2015 que em 2014. A situação preocupa a toda a região, já que o mosquito pode transmitir também outras doenças. Em 2015, Jundiaí apresentou quase 3 mil casos de dengue contraídos na cidade. Um aumento expressivo em relação ao ano anterior, que teve 242 confirmações. Os números acendem a luz de alerta sobre a presença do mosquito vetor no município, que também pode transmitir outras doenças não menos preocupantes, como a febre chikungunya e o zika vírus, causador da microcefalia. Segundo os estudos, eles indicam que há uma possibilidade do mesmo quantitativo, que seja pior. A população, de uma forma geral, tem encarado a presença do zika vírus como sendo um sintoma muito mais grave da doença e que pode haver uma epidemia. Não. Nós vamos ter ainda um número muito maior de dengue, em seguida chikungunya e, em terceiro caso, o zika. Para otimizar o trabalho de combate ao mosquito da dengue, a Prefeitura de Jundiaí lançou um comitê de controle que visa unir o serviço público em torno de ações contra o problema. Nós temos aí a rede hospitalar e a rede básica preparada para assistência à saúde em todos os sentidos. Os casos de microcefalia, eles não apareceram agora com o zika vírus, o que nos chama a atenção é que eles estão se intensificando, estão aumentando o número pelo país todo. E no combate ao mosquito da dengue, a população tem muita responsabilidade. Em Jundiaí, por exemplo, 84% dos focos estão nas residências. Aqui em Jundiaí, o grande foco é o pratinho que fica embaixo dos vasinhos de planta. Então, todo mundo toma cuidado com o seu móvel para não molhar. Então, nós estamos sugerindo mudar o hábito. Então, retirar esses pratos, já que você sempre vai esquecer de fazer o enxugamento, ou mesmo lavar o prato, retira os pratos e, se precisar colocar algum anteparo, um anteparo de papelão, de madeira, para evitar molhar o móvel. Além de combater o mosquito, outra medida fundamental para o controle da epidemia das 3 doenças que podem ser transmitidas pelo mosquito é a notificação de casos suspeitos. A notificação nos permite fazer a identificação dos casos, a confirmação dos casos a partir do exame, e com essa confirmação a gente faz o bloqueio das áreas onde estão esses casos para que isso não se alastre. Até o dia 5 de dezembro foram registrados 1.761 casos suspeitos de microcefalia em 422 municípios de 14 unidades da federação. As informações são do informe epidemiológico sobre a microcefalia, divulgado nesta terça-feira, dia 8. Nesse período, o estado de Pernambuco registrou o maior número de casos, 804. Em seguida estão Paraíba, com 316, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal.
Somente neste ano, o Centro de Controle de Zoonoses e a Secretaria Estadual da Saúde confirmaram mais de 1.500 casos da dengue em Várzea Paulista. Por isso, a tática é fazer constantemente a visitação de casa em casa. A expectativa da equipe é triplicar o número de imóveis vistoriados. Esta força-tarefa deve agilizar o processo de cobertura de toda a cidade de Várzea Paulista, que mantém como rotina a fiscalização das residências. Quando fecha um ciclo, que é o município todo, nós retornamos naquela quadra onde se iniciou o trabalho. Realizamos também o índice de Bretot, que é para saber a quantidade de larvas que tem no município. Realizamos visitação de ponto estratégico, que é onde há grande acúmulo de criadouros, como por exemplo ferro velho, borracharias e imóveis especiais, que são, por exemplo, escolas onde há grande circulação de pessoas. A campanha ocorre nos períodos em que o clima está mais quente e propício para a reprodução do mosquito. Apesar disso, os cuidados com a água parada precisam ser constantes. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, neste ano houve incidência de dengue, mesmo durante o período de frio. As pessoas acabam esquecendo, né? No inverno acaba relaxando um pouco e acaba criando larvas e mosquito dentro das casas. Então, assim, a gente tem que estar atento, não só no verão, como no inverno também. E esse inverno eu acho que foi um pouco mais quente do que os outros anos, né? Quando estão nas ruas, os agentes de saúde reforçam os cuidados que devem ser tomados para evitar água parada. Quem recebe a visita mostra que sabe da importância de estar alerta na luta contra o mosquito. Estou sempre olhando, observando os vasos, limpando, né? Por motivo da dengue mesmo, para não ter perigo que já aconteceu, né? Aqui no quintal já teve várias pessoas aqui, os vizinhos aqui. E até o fim do mês passado foram confirmados 1.576 casos no município. Destes, 57 são importados. No próximo bloco aqui do RP Notícia, você vê que alunos da escola Eloy de Miranda Chaves, em Jundiaí, permanecem com a ocupação do colégio por tempo indeterminado. Voltamos em instantes. Agora a gente fala de educação. Não há prazo para que os alunos das escolas Frei Dagoberto Romag de Campo Limpo Paulista e Eloy de Miranda Chaves, em Jundiaí, desocupem os colégios. Na última sexta-feira, o governo suspendeu a reorganização. 4 dias depois do anúncio da suspensão da reorganização escolar, as escolas Eloy de Miranda Chaves, em Jundiaí, e Frei Dagoberto Romag, em Campo Limpo Paulista, continuam tomadas pelos alunos. Os ocupantes esperam a realização de uma assembleia para decidir se continuam com o movimento ou não. De acordo com dados da Agência Brasil, até agora 53 escolas foram desocupadas no estado. Em outras 145 unidades, a ocupação continua. Vamos falar da previsão do tempo. A quarta-feira será de instabilidade nas cidades da nossa região. Segundo a meteorologia, pode chover à tarde e também à noite. Veja os detalhes. A quarta-feira amanhece com sol entre poucas nuvens em Jundiaí. Só que ao longo do dia há formação de nuvens carregadas e pode chover. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. Em Franco da Rocha, a mínima é de 17 e a máxima também bate os 30 graus. Deve chover no fim da tarde e início da noite. Já em Valinhos, as temperaturas oscilam entre 22 e 31 graus. Há previsão de chuva fraca à tarde. E em São Paulo, a quarta-feira amanhece com nebulosidade e, segundo a meteorologia, pode chover apenas no fim da tarde. As temperaturas oscilam entre 17 e 29 graus. Hoje, terça-feira, é dia do quadro Versão dos Fatos com o Reinaldo Basile, aqui no RP Notícia. Quanto em Brasília, no Palácio do Planalto, o medo da presidente Dilma Rousseff tem um nome e complicado: impeachment, e o medo do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, um nome mais simples: perda de mandato por falta de decoro parlamentar, o que cá para nós acaba dando na mesma. O povo está em pânico nas ruas do Brasil inteiro e o medo do povo é um mosquito. O mosquito causador de tantos males, o Aedes aegypti, que não contente
em trazer o problemão da dengue, agora também é apontado como causa da febre chikungunya e do Zika vírus, que leva à microcefalia e muito mais. Estou dizendo muito mais porque quase nada se sabe do Zika vírus. Só agora se estabeleceu uma relação mais direta dos casos de microcefalia com o Zika vírus, mas sabe-se muito pouco, quase nada, sobre esse terrível inimigo. E aí então a gente é obrigado a concordar com essas ações que estão sendo desenvolvidas no Brasil inteiro, porque o problema apavora e leva o pânico ao povo todo, e principalmente, no caso do Zika, às mulheres que estão esperando por bebês, a ponto de haver uma recomendação para que se retarde o período de gestação, a própria gravidez, que é o início, então, desse período da gestação. E mais ainda, nós somos obrigados a concordar com algumas medidas mais drásticas. No plano federal, Dilma Rousseff, diante da gravidade do problema, já colocou o Exército para atuar nas ruas dos estados nordestinos, principalmente o estado de Pernambuco, que é o estado com o maior número de casos. Aqui em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin fez a mesma coisa e quer a polícia militar e também a polícia civil nas ruas. E em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad quer que haja uma legislação e, por isso, baixou um decreto, e ele já existe, portanto, permitindo a entrada dos agentes em prédios desabitados, em prédios em abandono ou quando o morador não permita a entrada dos agentes. Isso nos faz lembrar os tempos do presidente Rodrigues Alves, quando o grande cientista brasileiro Oswaldo Cruz encarou a batalha de combate à febre amarela e à varíola, limpando o Rio de Janeiro, saneando o rio e atraindo contra si todas as iras dos ignorantes e demagogos. Há necessidade de imitar, sim, o exemplo de Oswaldo Cruz, porque quase nada se sabe desse terrível e encherido mosquitinho, o Aedes aegypti, que tanta preocupação traz ao nosso país. E até a semana que vem. No próximo bloco da RP Notícia, a gente fala sobre a campanha Estacione Consciente nas ruas de Jundiaí e sobre as vendas de panetones para este Natal. Há expectativa de aumento de vendas. Continue com a gente, até já. Se você é daqueles motoristas que respeitam as leis de trânsito e principalmente os direitos dos idosos e das pessoas portadoras de necessidades especiais, certamente você já viu e se indignou com as pessoas que insistem em estacionar em locais proibidos. Esta semana, uma campanha nas ruas de Jundiaí visa orientar a população sobre o estacionamento consciente. Uma rua movimentada em frente a um hospital. Conseguir estacionar aqui é realmente uma questão de sorte. Agora imagine uma cadeira de rodas ocupando o espaço de uma vaga regular. Muito motorista se incomodou com a situação. Sei lá, eu acho que não deveria sim. Atrapalha o motorista que quer parar. Quer parar. E a ideia era essa mesmo, causar desconforto para despertar a consciência de quem utiliza as vagas de deficientes sem ter necessidades especiais. Imagina o desespero que não é, né, para ter uma situação dessa, né? É conscientizadora, né? Essa campanha nós fazemos já há 3 anos. Porque uma das maiores reclamações que chegam para nós, por incrível que pareça, é o desrespeito às vagas da pessoa com deficiência em locais privados, nas ruas mesmo. E a partir daí elaboramos essa campanha, né? É uma campanha de conscientização, onde que nós colocamos na rua uma cadeira de roda em vaga normal,
Então a intenção é que a pessoa chegue e olhe aquela cadeira, estranhe, e muitas vezes até se ofende por aquela cadeira estar lá, e nós abordamos a pessoa explicando, ó, essa aqui é uma campanha, e essa cadeira é para dar o sentimento, o mesmo sentimento que o senhor teve, é o sentimento que a pessoa com deficiência tem quando vê sua vaga ocupada indevidamente. A ação faz parte da campanha Estacione Consciente, que vai até a próxima sexta-feira, em locais de grande circulação de automóveis da cidade. As vagas para idosos e deficientes em locais públicos acabam sendo mais respeitadas por conta do risco de multas. Já em espaços privados, o abuso é maior. Nesses locais, um jeito de alertar o motorista é a multa moral, que não mexe no bolso, mas aponta o erro de quem estaciona onde não deve. Campanha assim, pode levar 5, 10, 15, 25 anos, a gente não sabe. É uma questão de mudança de cultura. E mudança de cultura não se muda de um dia para outro. Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro não prevê uma punição específica para quem estaciona em local reservado para idosos ou portadores de necessidades especiais. Mas o infrator é punido com 3 pontos na carteira e multa de R$ 53,20, além da remoção do veículo. Porém, a partir do mês que vem, este tipo de atitude vai render uma infração grave, 5 pontos na carteira e multa de R$ 127,69. A crise econômica continua fazendo vítimas. Para se ter uma ideia, a produção industrial recuou em 10 das 14 cidades pesquisadas pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas tem um setor em especial que espera comemorar as vendas nos próximos dias. É o da fabricação de panetones. A produção de panetones está a todo vapor. Quilos e mais quilos de massa são preparados, levados ao forno e depois de assados, são embalados. A fábrica está trabalhando 24 horas por dia e produz 80 mil unidades neste período. Investindo na qualidade do produto e percebendo aquilo que o nosso consumidor espera da nossa empresa, nós estamos conseguindo atingir esse objetivo. Nesta empresa, a crise não chegou. A produção de panetones, pelo contrário, aumentou. Em 2014, foram 4 milhões de unidades produzidas. Já em 2015, o número esperado é 5 milhões. Nem a contratação de funcionários caiu, são 40 a mais do que no ano passado. Tudo isso porque o panetone é símbolo do Natal. Obviamente uma estratégia adaptada, a esse momento da economia, não buscando retração, contratamos os temporários normalmente, baseado na demanda prevista de panetones, e está sendo um sucesso. A produção ainda, já entrando em dezembro, está acontecendo, os pedidos estão entrando e está sendo um sucesso realmente o Natal desse ano. Os aumentos na produção e nas vendas de panetones são motivados principalmente porque o produto se tornou até mesmo um presente para a época. Em tempos de escolher só uma lembrancinha ou algo mais em conta para oferecer, as opções de embalagens e tamanhos da sobremesa ficaram diversificadas e o panetone segue sem crise no Natal. O panetone ele é muito esperado o ano todo, É um alimento, as pessoas realmente não deixam de comprar o alimento e utilizam o panetone também esse ano, no momento de crise, como um presente para os seus amigos, parentes, fornecedores. Segundo o setor especializado, a expectativa é um aumento nas vendas de aproximadamente 10% se comparado com o mesmo período do ano passado. Devido à crise, a aposta realmente é que o panetone seja utilizado como um presente neste Natal. Nós ficamos por aqui. Mais informações você encontra durante a nossa programação e também no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com. Obrigado pela audiência, pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.